olhar para o céu, você vê bilhões de estrelas que cintilam em silêncio. Cada uma delas faz parte de uma galáxia e existem bilhões de galáxias espalhadas pelo cosmos. Durante o dia, montanhas se erguem como monumentos, mares se estendem sem fim e o vento percorre vales e florestas em perfeita harmonia. A vastidão da natureza é colossal. Cada detalhe, das alturas do firmamento às profundezas da terra, revela algo grandioso e misterioso. Há distâncias que não cabem em números, luzes que viajam por milênios, forças impressionantes da natureza e mistérios que nem os mais brilhantes cientistas conseguem sondar. Mas, acima de tudo isso, existe algo maior. Alguém que conhece a canção de cada montanha e a cor de cada profundeza oceânica. Aquele que criou cada estrela chama cada uma pelo nome e sustenta tudo com o poder da sua palavra. O mundo é vasto, o universo imensurável, mas Deus é infinitamente maior. Dando sequência a essa série de mensagens infinitamente maior, nós temos conversado sobre como Deus é grande, como Ele é infinitamente maior do que tudo que podemos conjecturar, o que podemos imaginar no momento mais profundo ou mais avançado de imaginação que você pode ter. Nós, olhando para o universo, olhando para as galáxias, olhando para os planetas, nós ficamos assustados com a grandeza de tudo isso que há e, consequentemente, com a grandeza do Criador. E Deus não apenas possui poder infinito, mas Ele manifesta esse poder em favor dos seus filhos e filhas. Ele ultrapassa as barreiras humanas e realiza o impossível. O impossível. Ele nos chama para contemplar, Ele nos chama para ser parte. Quando nós olhamos para o universo, essa imagem aqui, ela perde a resolução, né? Aqui está relativamente claro e tal. Mas quando você olha para uma imagem onde você enxerga muita coisa à luz do universo, quando você numa noite enluarada com muitas estrelas, você consegue parar para olhar para cima, a conclusão que você chega é a que eu chego. Imagino que você chega também meu Deus, como o universo é grande, como as coisas são imensas, como eu sou pequeno. Eu quero lembrar você de algumas informações, talvez você conheça algumas delas, talvez não. Informações que eu vou passar por cima só para a gente ter um nível de referência que nos deixe impressionados com a grandeza de tudo que há. A Terra viaja, enquanto nós estamos aqui, a Terra ela viaja a 107 mil quilômetros por hora ao redor do Sol. 107 mil quilômetros por hora ao redor do Sol. O Sol, a estrela do nosso sistema, né? O nosso sistema ele existe em torno de uma estrela, o sistema solar. O nosso Sol é 1 milhão de vezes maior que a Terra. 1 milhão de vezes maior que a Terra. Nós fazemos parte de uma galáxia relativamente pequena chamada Via Láctea. E nessa galáxia existem bilhões de estrelas. Bilhões de estrelas. Porém, o universo contido em todas as galáxias possui cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro observável. Se você fizer pesquisas a respeito do universo, você vai perceber que os estudiosos colocam informações a respeito do universo observável. Porque o que se pode observar, de onde se pode tirar conclusões, não é sobre tudo, sobre o que é
observável. E há mais de 2 trilhões de galáxias estimadas. 2 trilhões de galáxias estimadas. Uma dessas galáxias é a nossa, a Via Láctea. Um desses planetas é o nosso planeta Terra. Nós somos aproximadamente 8 bilhões de seres humanos. Eu e você somos um desses seres humanos neste encontro hoje, aqui nessa manhã. Quando nós olhamos para o céu à noite, a luz que você vê é uma luz antiga. Provavelmente seja o reflexo das estrelas do céu há algo em torno de 4 anos atrás. Quando nós enxergamos aqui, aquela imagem que nós vemos já é de aproximadamente 4 anos atrás. Essas informações, elas me colocam no meu lugar, essa sensação que eu tenho, assim, elas, puxa, como o universo é grande, como as galáxias são incontáveis, como o planeta Terra, que nós achamos que ele é grande, ele é pequeno, como que a nossa galáxia, ela é relativamente pequena à luz de inúmeras outras galáxias. É muita grandeza, é muita infinitude, porém hoje eu quero falar com vocês sobre algo tão grande quanto isso, tão imenso quanto isso, porém que está mais perto de nós e muito mais tangível. O mesmo Deus que criou o universo infinito é o Deus que realiza a obra impossível: transformar o coração humano. Transformar o coração humano. Você se conhece bem? Eu tenho certeza que você se olha no espelho com bastante frequência. E se você for mulher, você que é mulher, muito mais vaidosa, se olha no espelho o tempo todo e vê se está tudo certinho, tudo bonito, se as coisas estão combinando. Se você for homem, eu acredito que você olhe um pouco menos, ou bastante. Se você tiver toque, você vai se olhar com bastante frequência para ver se está tudo em ordem. Mas não é desse autoconhecimento que eu quero falar. Você se conhece a respeito das suas fraquezas? A respeito dos seus erros? Eu me conheço muito bem. Eu sei, irmãos e irmãs, quando eu falo aqui que eu sou pecador, que eu sou falho, não é apenas uma maneira de falar para gerar conexão com vocês. Não é isso. Eu sou absurdamente falho, pecador, ilimitado. E eu sei que eu sozinho eu não consigo me aproximar de Jesus. Mesmo que Jesus esteja ali na porta, relativamente próximo a mim, dizendo: Carlos, vem. Pelos seus méritos, não está tão longe, Carlos. Vem aqui, vem andar comigo. Eu sou obrigado a dizer para Jesus: Jesus, esse percurso aqui de alguns passos, eu sozinho, eu não consigo dar. Eu conheço as minhas limitações. Você conhece as suas? Você sabe quais são as fraquezas? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Talvez você não tenha dificuldade com algumas áreas que eu tenho dificuldade. Talvez as áreas que eu tenha dificuldade, você as domina. Você é muito tranquilo quanto a isso. Mas você tem dificuldade em outras áreas. Mas a boa notícia que eu quero trazer para vocês aqui nessa manhã, para começar a nossa conversa, é que, independentemente das suas limitações, dos seus erros, o mesmo Deus que criou o universo infinito é capaz de realizar a obra impossível: transformar o seu coração. Transformar o seu coração. Existe uma mentira, existe um conto que é passado para nós atualmente, que é o seguinte: você com boas intenções, você com boas leituras, você com muito esforço, você acordando cedo, fazendo por onde, você pode se transformar. Você pode se transformar numa pessoa melhor. Você pode ser um pai melhor, uma mãe melhor, um marido, uma esposa melhor. Você pode ser um profissional mais íntegro. Se você quiser, basta você querer. Mas se você tem um pouquinho de rodagem, se você é maduro um pouquinho assim, você já sabe que isso não é bem verdade. Porque você pode tentar,
tentar por anos, por décadas, e lá no fim você conclui que você não consegue. O mesmo Deus que criou o universo infinito, com tudo o que há neste universo observável, cheio de informações que nos desconcertam, este mesmo Deus é capaz de transformar o nosso coração. Se Deus é infinitamente maior que tudo no cosmos, Ele também é infinitamente maior que as nossas limitações. Todas as nossas limitações. Quais são as suas limitações? Quando eu falo em limitações, o que vem à sua mente a respeito de você? Quais são as suas limitações? Deus é maior que elas. Todas as suas limitações. Todas as suas limitações. A sua limitação a respeito de compreender a vida. A respeito de viver os dias difíceis. A respeito de gestão das suas emoções. As suas limitações como pai, como mãe, filho, filha, as suas limitações, todas elas, Deus é maior do que isso. Deus é infinitamente maior do que as suas limitações. Por isso, esse é o tema da nossa mensagem hoje. Esse é o tema da nossa conversa. Nós estamos aqui reunidos entre irmãos e irmãs, mas a pessoa principal que está aqui nessa manhã é Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus, Deus presente, é maior que todas as nossas limitações. Todas as nossas limitações. Eu queria convidar vocês a olhar comigo para a carta de Paulo aos Efésios, quando ele conversa conosco um pouquinho a respeito disso. Você pode abrir sua Bíblia, na sua versão de preferência, acessar o seu smartphone ou acompanhar aqui na projeção, na nova versão internacional, NVI. Eu queria começar introdutoriamente falando a respeito desse versículo 14 do capítulo 3, onde Paulo diz o seguinte: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Por essa razão. Que razão? Para você entender do capítulo 3, verso 14 em diante, você tem que voltar para o versículo 1. Eu não vou ler do versículo 1 ao versículo 13, mas em resumo é isso aqui que ele está falando. Em Cristo, judeus e gentios tornam-se um só povo, co-herdeiros e co-participantes da promessa. Para que nós possamos entender do que Paulo está falando aqui, irmãos, irmãs, o povo de Israel aguardava a vinda do Messias, do Cristo. A palavra Messias significa ungido em hebraico. A palavra Cristo significa a mesma coisa, ungido, só que em grego. Muito obrigado, Camila. E os judeus ansiavam pela vinda deste ungido, deste Messias, do Cristo. Só que eles entendiam que a vinda do Messias era para ele em detrimento dos outros povos, em desfavor dos outros povos. E Paulo está dizendo aqui, olha, em Cristo, em Jesus, esse Jesus crucificado, esse Jesus que entrou na história, viveu uma vida perfeita, foi crucificado e ressuscitou 3 dias depois, em Jesus, judeus e gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Se você não for judeu, se você for, assim como eu, brasileiro caramelo, porque assim, quando eu vou estudar a minha árvore genealógica, é uma bagunça, tem de tudo quanto é lugar, vem de tudo quanto é lugar, um monte de gente diferente. Nós somos gentios, nós não somos da etnia do povo de Israel, que no Antigo Testamento eles eram de fato o povo de Deus, o povo escolhido para ser bênção, luz para as nações. Mas Paulo nos dá uma boa notícia aqui, olha que loucura. Em Cristo, judeus e gentios tornam-se um só povo, co-herdeiros e co-participantes da promessa. Nós somos povo de Deus, nós somos
co-herdeiros e co-participantes da promessa. Então Paulo está dizendo, por essa razão, porque todos nós somos co-herdeiros e co-participantes da promessa, o que ele faz? Ajoelho-me diante do Pai. Eu queria destacar uma coisa aqui com vocês. Paulo, ele não se ajoelha diante da imensidão do nosso sistema solar. Paulo não se ajoelha diante do fato de que o nosso Sol tem 1 milhão de vezes o tamanho da Terra. Paulo não se ajoelha diante do fato de existirem bilhões de galáxias. Paulo não se ajoelha diante do fato de, numa noite enluarada, linda, maravilhosa, ele olhar para o céu e ficar embevecido com a imagem que ele vê, que já é uma imagem atrasada. Não é diante disso que Paulo se ajoelha. Paulo se ajoelha diante do fato de que judeus e gentios, gente sem eira e nem beira, exatamente como todos nós aqui, somos co-herdeiros e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Por essa razão, Paulo se coloca de joelhos. Paulo sabe que Deus é poderoso para fazer as galáxias, para fazer tudo o que há, mas Ele é poderoso também para transformar os nossos corações. Por que, irmãos, que isso aqui está implícito? Porque Paulo, como um bom judeu, ele sabia que os gentios eram odiáveis. Ele sabia que os judeus não guardavam a lei. Aliás, os gentios não guardavam a lei. Ele sabia que enquanto os judeus tentavam guardar o sábado para regular o ritmo da alma, ele sabia que os gentios trabalhavam de segunda a segunda igual malucos, visando lucro, lucro, lucro em cima de lucro, em cima de lucro. Paulo sabia disso, mas Paulo sabe que há alguém absurdamente poderoso capaz de transformar judeus e gentios. E diante dessa razão, por essa razão, Paulo se ajoelha diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Eu pergunto para vocês, irmãos, como Deus infinitamente maior que o universo realiza a transformação nos nossos corações tão limitados? Você se conhece? Você se conhece? Profundamente, você se conhece? Às vezes eu estou conversando com alguém, num bate-papo, num aconselhamento, numa conversa pastoral, e a pessoa ela começa a contar para mim a frustração dela com uma outra pessoa. E ela se frustra porque essa pessoa a decepcionou. E eu entendo, nós entendemos, porque nós nos frustramos realmente com outras pessoas, mas a minha cabeça ela já me traz uma outra informação sempre nessas conversas, que é: por que eu me frustro com alguém que de fato é falho, é pecador, com uma pessoa que é pecadora e que só sabe produzir esse tipo de fruto a partir do pecado? Distantes de Jesus, nós só podemos produzir frutos podres. Por que eu me frustro com alguém que me decepciona? Se eu me conheço, se eu conheço você enquanto ser humano, é somente isso que nós podemos fazer. Nós somos limitados. A boa notícia é que Deus é infinitamente maior do que as nossas limitações. Como Deus pode transformar o nosso coração? É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. E a primeira coisa que eu queria destacar é que Deus começa nos fortalecendo por dentro. Parecer honesto é importante. Você ter uma conduta que transpareça para as outras pessoas que você é íntegro, que você é honesto, que você é discípula de Jesus, faz parte. Mas de longe, isso não é o mais importante. O mais importante é que Deus começa nos fortalecendo por dentro.
internamente. Olha só, ali em Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, agora dando sequência, olha o que Paulo diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Essa palavrinha aqui, fortaleza, do grego krataiotenai, significa ser fortalecido, ser tornado forte. Porém, essa expressão está na voz passiva. Isso significa que não é você que se fortalece. Não é você que se fortalece tomando whey protein espiritual. Quem toma aí? Tem gente que toma, né? Para ficar fortinho. Não é você que faz esse movimento acordando cedo e indo para a academia. Não é você que faz esse movimento cuidando da sua alimentação, não. Você é fortalecido por alguém. Deus, Ele nos fortalece por dentro, Ele começa a nos fortalecer internamente. É algo que Ele faz em nós. É um milagre que Ele faz na minha e na sua história. O Deus que sustenta galáxias, sustenta o interior dos seus discípulos. Se você começar a acessar vídeos a respeito do universo, eu tenho feito muito isso durante essa série. Vai lá na sua casa, durante essa semana, comece a fuçar. Entra no YouTube e procura lá informações a respeito do nosso sistema solar, a respeito das galáxias, a respeito de como os planetas acontecem, a respeito de como as estrelas se comportam, como que essa coisa dos planetas orbitarem em torno de uma estrela, como que isso funciona, e vocês vão ficar impressionados com algo que acontece ordenadamente. Ordenadamente. O Deus que cria as galáxias, que põe ordem nas galáxias e nas estrelas, é o mesmo Deus que pode fortalecer você interiormente. Você chega aqui nessa manhã e você chega com as suas decepções consigo mesmo. Se você se conhece, se você sabe quem você é quando ninguém está vendo, quando você é quem de fato você é, você sabe das decepções que você tem consigo mesmo, consigo mesma. Mas nessa manhã você chega aqui e a boa notícia que eu dou para você é que segundo as riquezas da sua glória, Deus pode fortalecer você poderosamente por meio do Espírito. Dá a força que você não tem. O universo é imenso, a fragilidade humana é profunda. Deus é maior que ambos. Deus é maior que o universo imenso. Deus é maior que a sua fragilidade humana. Mas, Carlos, eu sou péssimo. Eu sou terrível, eu faço coisas que eu não gostaria nem de relembrar. Deus sabe disso, e Ele é maior do que isso. Ele é maior do que seus próprios erros e limitações. Agora preste atenção nisso. Deus não começa mudando o que você faz. Ele começa mudando quem você é. Talvez você, assim como eu, tem as suas dores por não ser um bom pai. Vez ou outra eu entro em crise com esse assunto. Meu Deus, meus filhos estão crescendo e eu preciso ser um pai melhor. E quanto mais eu tento ser um pai melhor, parece que aí é que mais eu me decepciono. Consequentemente, os decepciono também. Mas eu me decepciono comigo mesmo. E aí eu falo assim, eu vou mudar. Eu vou parar de tratar meus filhos assim, eu vou parar de falar alto com meus filhos, eu vou começar a sempre ficar de joelho para conversar com eles na mesma altura, e aí eu começo a pensar no que eu posso fazer. Mas Deus me lembra, a partir desse texto de Efésios 3, verso 14, de que Deus começa mudando quem eu sou, para depois disso reverberar naquilo que eu faço. Você quer mudar as suas atitudes? A má notícia é que não depende de você. Não depende de você. Somente Jesus pode transformar quem você é. Exposto à presença de Jesus, o Criador do universo, de toda a imensidão das galáxias, exposto a essa pessoa,
sendo mudado interiormente, as suas atitudes também serão visivelmente diferentes. Ainda, uma segunda coisa que eu queria destacar com vocês, além do fato de que Cristo nos muda internamente, Ele começa nos mudando por dentro, é que Cristo remodela o nosso coração. Cristo, habitando em você, Ele remodela o seu coração. Versículo 17. Olha só. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados, enraizados e alicerçados no amor. Irmãos, somente quando Cristo habita em nós, Ele remodela os nossos corações. A palavra habitar aqui, ela tem o significado de habitar permanentemente. Não é uma passadinha. Quando você recebe visita em casa, a sua casa, ela é vamos imaginar que você vai receber durante 1h30 uma visita na sua casa. Durante essa 1h30 que você vai ter visita na sua casa funciona do modo normal? Por mais transparente, gente boa que você seja, você não está querendo esconder nada. Mas assim, ela funciona do jeito normal? Não. Porque é um momento excepcional na sua agenda. Você arruma a casa antes de receber visita. Você faz com que as coisas funcionem de uma forma para o bem-estar da visita e para que aquele momento seja adequado, seja bacana, seja saudável durante essa 1h30. Mas não é a vida normal da sua casa. Jesus habitar na minha vida não é durante essa 1h30 da minha semana, que é preciosa aqui ao redor dos meus irmãos. Habitar é permanência, é vivência contínua aqui dentro. Isso para que Cristo habite permanentemente pela fé no coração de vocês, de modo que vocês sejam arraigados e alicerçados no amor. Gente, isso aqui é um milagre. Talvez você diga assim, legal, faz sentido Jesus habitar no meu coração. Gente, isso é tão milagre. Jesus habitar permanentemente no seu coração é tão milagre quanto a existência das bilhões de galáxias. Isso aqui é tão milagre quanto o fato da Terra, neste momento, estar ao redor do Sol a 107 mil quilômetros por hora. Isso aqui é tão incompreensível quanto qualquer outra informação que te deixa de boca aberta a respeito do universo. É Cristo que milagrosamente modela o nosso coração a partir do fato de que Ele habita permanentemente em nós. Quem criou o universo faz morada em nós para reordenar a nossa vida. Reordenar a nossa vida. De novo, você não precisa mudar suas atitudes num primeiro momento. Do que nós precisamos? Nós precisamos de Cristo, habitando permanentemente em toda a nossa experiência de vivência. Não na nossa caixinha do espiritual, na nossa caixinha da religiosidade. 1 vez por semana, 1h30 por semana, eu acesso essa religiosidade e Cristo habita aqui. Não, em toda a sua vivência. Em como você acorda, em como você se alimenta, em como você gera seus recursos, o seu tempo, a sua vida familiar. Toda a sua vida precisa ser habitada permanentemente por Cristo para que toda a sua vida seja reordenada ou remodelada. Como que a minha vida, Carlos, pode ser mais parecida com a vida de Jesus? Eu tento, eu faço por onde, eu luto, eu me esforço, mas eu não consigo. Não é sobre suas tentativas, é sobre a permanência de Cristo em todas as áreas da sua vida. É Ele habitando em todos os seus pensamentos, em todas as suas ações, em todo o seu jeito de viver e remodelando toda a sua história.
Uma terceira coisa, irmãos, eu gostaria de destacar, é que Cristo nos capacita a compreender seu amor. Se você responder a pergunta, você entendeu o amor de Jesus por você? Se você responde isso com pressa, afirmativamente, possivelmente você não entendeu. Porque o amor de Deus por nós, nas palavras de Brennan Manning, o obstinado amor dele por mim e por você é incompreensível, tanto quanto as informações a respeito do universo. O amor do Deus Criador, totalmente outro, perfeito, maravilhoso, por mim e por você, irmãos e irmãs, é incompreensível. É incompreensível, porém, Cristo nos capacita a compreendê-lo. Um processo de compreensão que acontece. A partir do verso 18, olha o que Paulo diz: assim, vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, olha que milagre, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. A palavra aqui para perceberão é assimilar plenamente. Olha esse processo no qual Cristo nos insere. Ele nos coloca numa jornada de compreensão a respeito do amor do Pai por nós. Isso aqui é um milagre. Isso aqui é um milagre. Olha só, vocês vão perceber, vocês vão compreender, vão assimilar plenamente com todos os santos. Não é uma compreensão individual. Olha só. Você pode ter graduação, uma pós-graduação, você pode ser mestre, doutor, pós-doutor em teologia. A compreensão a respeito de quem Deus é, do amor de Deus por você, não é uma compreensão que se dá, que desemboca na sua individualidade, não tem a ver com o processo cognitivo, não tem a ver com os trabalhos que você entregou, com a sua facilidade de ler, de entender, de compreender os conceitos teológicos, não. A compreensão plena a respeito da largura, do comprimento, da altura e profundidade do amor de Cristo se dá comunitariamente. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Isso aqui é maravilhoso, porque talvez a pessoa que tem mais caminhada acadêmica e que já leu todos os livros, que conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, ela vai ter a mesma compreensão daquela pessoa que mal sabe ler, que foi alfabetizada já na vida adulta. Por quê? Porque essa compreensão, ela se dá com todos os santos. Com todos os santos. Cristo quer nos conduzir a essa compreensão. Percebam, não tem a ver com processo cognitivo, com inteligência no sentido de estudar e de se formar em algo, não. Isso aqui tem a ver com uma compreensão experiencial. E Paulo continua: e vocês conhecerão esse amor que excede todo entendimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Essa palavrinha que conhecerão, ela é maravilhosa. Tem duas palavras no grego para conhecer. Uma delas é essa aqui, que não é simplesmente conhecer informativamente, é conhecer experiencialmente, que é mais ou menos como você conhece sua esposa, seu esposo. Você não conhece simplesmente, você não sabe um conceito a respeito da sua esposa. Quem é casado aqui? Você não tem informações como se fosse um manual do fabricante a respeito da sua esposa. Você talvez não consiga nem definir. Possivelmente você não consegue definir. Mas você conhece experiencialmente. Essa expressão aqui, ela aponta para algo que Deus quer tornar realidade na minha e na sua história, que nós poderemos conhecer esse amor que excede o entendimento, excede a compreensão, excede as circunstâncias, para que sejamos cheios da plenitude de Deus. Irmãos, irmãs, Deus é maior do que as nossas limitações. Mas Carlos, eu tenho uma preguiça. Eu tenho uma preguiça de vir à igreja.
Domingo é 10 horas, é tão cedo. Eu tenho uma preguiça de ler a Bíblia. Eu tenho preguiça de orar, meu Deus. Deus é maior que as suas limitações. Eu tenho vergonha de vir à igreja. Eu tenho vergonha porque eu não me sinto bem, eu não me sinto parte. Eu não sei por onde começar. Deus é maior que as suas limitações. E Ele quer convidar você nessa manhã, gentilmente, a partir do seu Espírito Santo, para que você conheça plenamente, com todos os santos, comunitariamente, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. E Ele quer que você conheça experiencialmente, não é conceitualmente não, é na experiência, esse amor que excede a razão. Está tudo bem na sua casa? Não. O bicho está pegando lá, as coisas estão indo de mal a pior, as coisas não estão bem, nós estamos passando por dias dificílimos, mas eu sigo conhecendo experiencialmente esse amor. Cristo segue se revelando a mim. Não tem a ver com circunstâncias. O amor de Cristo, irmãos e irmãs, é tão vasto quanto o cosmos. O amor de Cristo é tão vasto quanto o cosmos. O cosmos ele é analisado a partir daquilo que é observável. O amor de Cristo é tão vasto quanto o cosmos. Nós não o entenderíamos sem o toque do Espírito. Você não pode compreender o amor de Deus por você, por nós. Você não pode compreender. A única chance de você passar a compreender plenamente, como Paulo está dizendo aqui no capítulo 3, verso 18, é se o próprio Espírito começar gentilmente a atrair você com seus laços de amor. E é isso que Ele está fazendo nessa manhã. O Pai está nos atraindo a Ele, com seu toque de amor, para que você possa ser cheio de Deus. Você consegue racionalizar nesse sentido? Você consegue racionalizar a respeito da grandeza de Deus e do amor de Deus por nós? Esse é um processo dificílimo e eu diria impossível para nós. Porém, Jesus nos convida a essa trilha, a este caminho. E o texto continua: vocês conhecerão esse amor que excede todo entendimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Gente, aqui é mais um milagre. Isso aqui é mais uma bomba, é mais uma informação que não cabe na nossa cabeça. Como que nós, perceba, Paulo não está dizendo de você no singular, na individualidade, nós, todos os santos, comunidade dos discípulos e das discípulas de Jesus, seremos cheios da plenitude de Deus. A plenitude de Deus é Cristo. Jesus é o ser humano perfeito. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Como é Deus Pai? Olha para Jesus. Deus Pai é exatamente como Jesus se revela a nós. Agora, nós seremos cheios. A palavra aqui é nessa direção de sermos totalmente preenchidos, de não haver nenhum espacinho sobrando, totalmente preenchidos da plenitude de Deus, da vida de Jesus. Em mim, Carlos? Não é isso que o texto está falando. Em nós, para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. À medida que alguém passando a nos conhecer enquanto povo, enquanto família da fé, olhem para mim e enxerguem algumas características de Jesus. Olhem para vocês que estão sentados ali e enxerguem outras características de Jesus, e aqui outras características de Jesus, e aqui outras características de Jesus, e todos nós juntos, a plenitude de Deus. Ah, mas isso é muita coisa. Isso é um absurdo. Nós somos tão falhos, como nós vamos expressar a plenitude de Deus?
Porque Deus é infinitamente maior do que as nossas limitações. Ele é infinitamente maior do que as nossas limitações. E por último, irmãos e irmãs, em quarto lugar, Cristo faz além do que pedimos ou pensamos. Aquilo que você pede a respeito da sua vivência com Deus, do seu relacionamento com Jesus, do que você gostaria que Deus fizesse na sua vida, na vida da sua família, Cristo faz além. Mas não é pouco além, não. É muito além. Olha só. No versículo 20 e 21, nestes dois versículos, Paulo ele nos apresenta um texto que é muito rico, que com certeza você já leu, já ouviu em outros momentos. E Paulo está dizendo aqui algo muito especial, que mostra para nós que a nossa imaginação ela é muito superficial. O que é ser abençoado? Se você se sentar aqui agora e eu fizer uma entrevista com você, o que é ser abençoado para você? Aí talvez você vai dizer nas suas palavras algumas coisas que você entende que é ser abençoado, ser abençoada. E Jesus vai estar aqui e vai dizer para você assim, isso é muito pouco, isso não é nada. O que eu tenho para você é muito além do que você pode pedir ou imaginar. Mas é muito além, até o seu conceito de muito além é muito pouco. O seu conceito de infinitamente mais é muito pouco. Você não tem a dimensão do que é infinitamente mais. Jesus diria para nós aqui nessa manhã. Olha o que Paulo diz, observe, há uma crase aqui, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Essa palavrinha aqui, quero destacar 3 expressões aqui. Essa capaz, ela é a expressão que dá origem à expressão da nossa cultura dinamite, que é a ideia de poder, de capacidade. Essa palavrinha, ela significa ser continuamente capaz ou poderoso. Por que continuamente? Porque esse verbo aqui, ele está no particípio presente, que significa, que expressa uma ação contínua. Então não é que Deus, ele é pontualmente capaz de fazer infinitamente mais. Não, ele é continuamente capaz. Ele é continuamente capaz. Ele é continuamente capaz. A capacidade, o poder de Deus não se esgotam. Não se esgotam. Cristo é capaz de fazer muito além do que podemos pedir, pensar, imaginar. Ele é capaz, ele é continuamente capaz de fazer infinitamente mais. E essa expressão aqui de infinitamente mais, Paulo ele faz algo aqui como que um recurso de linguagem, mas ele é um tanto redundante aqui. Ele é redundante. Essa palavra aqui é uma palavra que Paulo cria nessa carta para expressar o quanto Deus é poderoso. Essa palavra, ela aponta para o fato de que Deus ele é excessivamente além, infinitamente mais. Eu gostei dessa última possibilidade de tradução aqui, ó, além do além. Deus ele é além do além. Você pega essa definição? Não. É essa a ideia. É essa a ideia. Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais, excessivamente além, infinitamente mais, além do além. Paulo se utiliza aqui de uma hipérbole intencionalmente para nos expressar aquilo que é incompreensível. Aquilo que é incompreensível. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo uma terceira coisa que eu quero destacar aqui, o seu poder que atua em nós. Essa palavra,
Energúmenen, ela significa agir eficazmente, produzir efeito, ser ativo em tempo real. Olha que interessante, irmãos. Paulo, voltando lá para o versículo 14, Paulo, diante do fato de que Deus nos ama, apesar de quem nós somos, ele se põe de joelhos. Ele se põe de joelhos. Ele não se põe de joelhos diante do universo, das galáxias. Ele se põe de joelhos diante de Deus, diante do fato de que Ele nos aceita como nós somos, de que Ele nos ama. Inexplicavelmente Ele nos ama e nos acolhe para si. E Cristo, Ele vem na nossa direção e Ele é absurdamente, continuamente capaz de fazer algo excessivamente além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que está ativo em nós, nessa manhã. Deus está fazendo algo na sua história nessa manhã. Eu creio piamente que foi Deus quem trouxe você até este lugar. Você poderia estar em inúmeros ambientes, lugares nesta manhã, ouvindo uma outra reflexão bíblica, ou ouvindo uma conversa a respeito de como ganhar dinheiro, ou assistindo algo na sua casa, domingando, o que é muito bom, diga-se de passagem. Mas você está aqui nessa manhã e eu creio que o Espírito Santo foi quem nos ajuntou aqui. Por quê? Porque o poder do Espírito, o poder de Deus está atuando em nós. Está atuando em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, você começa uma reflexão olhando para o universo, olhando para as galáxias, e você vai descendo, e você conclui essa reflexão em nós, pecadores, falhos. É isso que Paulo está dizendo aqui. A única coisa que eu posso fazer é render glórias a Deus. A única coisa que eu posso fazer é, diante de uma canção, juntar as duas mãos assim no meu coração e falar assim: obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou para ser parte disso. Obrigado por este milagre imensurável, inalcançável, incompreensível, de que nós somos parte do seu povo. Porque merecemos, porque somos boas pessoas? Definitivamente não. É graça. É graça. O universo testemunha o poder criador de Deus. Se você acordar cedo nessa próxima madrugada e você olhar exatamente o minuto e o segundo que o sol nasce, aí no outro dia você repete o procedimento, no outro dia você repete o processo, e você vai perceber que todo dia, incrivelmente, o sol nasce, e de novo ele nasce, e ele insiste em nascer, e ele se põe, e ele nasce. Esse é o poder criador de Deus, porque a criação de Deus não é algo que Deus fez lá atrás e Ele deixou quieto agora e vamos ver o que acontece. Não, o poder criador de Deus se revela a cada manhã, com o sol se colocando no lugar dele, com a terra orbitando ao redor do sol. Esse é o poder criador de Deus. Agora, a transformação humana é outra coisa. Ela testemunha o poder ressuscitador de Deus. Deus criou todas as coisas muito boas, muito belas. Quando Deus criou todas as coisas, Ele se assentava diariamente com Adão, com Eva, em um lugar, eles batiam um papo a respeito de como tinha sido o dia de Adão e Eva. E tudo que Deus criou era maravilhoso. Até que um dia, o ser humano optou por se desconectar de Deus. E a Bíblia chama isso de pecado. E o pecado, ele passou a nos desconectar não apenas de Deus, mas de quem nós deveríamos ser enquanto família e enquanto indivíduos. Então nós passamos a
a fazer coisas que não tem nada a ver com o nosso Criador. Em vez de amar, nós odiamos. Em vez de curar, nós matamos. Em vez de aproximar, nós repelimos. O que é isso? Esses são sintomas, são indicadores de que nós fomos afetados pelo pecado. E Paulo vai dizer que nós estamos mortos. Mortos, Efésios 2, nós estávamos mortos em virtude dos nossos delitos e transgressões. Então nós não precisamos de cura pura e simplesmente. Nós não precisamos de um abraço. Nós não precisamos de roupas novas, de mais dinheiro. Nós precisamos de vida. Nós precisamos ser ressuscitados. A transformação humana testemunha o poder ressuscitador de Deus. Você consegue olhar para a sua história e lembrar de quem você era sem Jesus, sem o amor de Jesus? E você consegue olhar para a pessoa que você está se tornando a partir do poder ressuscitador de Deus? Você consegue ver o tipo de marido, de esposa, de filho, de pai que você era, e você consegue perceber que, ok, você não é perfeito, nunca será, porém existe um progresso acontecendo, e esse progresso não tem a ver com seus méritos. Esse é o poder ressuscitador de Deus. Jesus, ele nos transforma de dentro para fora. Jesus remodela o nosso coração. Jesus, nesta manhã, nos convida a viver algo infinitamente maior do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Por quê? Porque esse é o maior milagre da história da humanidade. Não tem a ver com as galáxias, não tem a ver com o universo, tem a ver com Deus vindo ao nosso encontro. Charles Spurgeon, um pregador conhecido como o príncipe dos pregadores, ele diz o seguinte: o maior milagre que Deus faz é pegar um pecador e torná-lo santo. E santo aqui, por favor, não tem a ver com uma pessoa que nunca errou ou que não erra. A palavra santo significa separado, significa consagrado para um propósito. Então, o maior milagre que Deus faz é transformar a minha história. O maior milagre que Deus pode fazer não tem a ver com aquilo que Ele já criou, que é maravilhoso, que é impressionante. Não, o maior milagre de Deus é na minha e na sua vida. De trocar o nosso coração de um coração de pedra para um coração de carne. De fazer com que você, um dia de cada vez, se torne uma pessoa mais parecida com Jesus. Não porque você merece, não porque você é bom, mas porque Ele te fortalece de dentro para fora e está mudando você a partir de uma habitação constante, contínua no seu coração, na sua mente. Irmãos, que milagre você veio buscar aqui nessa manhã? Se você pudesse dizer para Deus, resumidamente, que milagre você veio buscar aqui nessa manhã? Que milagre você tem buscado na presença de Jesus? O que você gostaria que Jesus fizesse para você hoje, para que você voltasse para casa descansado, feliz, satisfeito? O que Jesus precisava fazer por você hoje para você voltar para casa completamente satisfeito? Eu não sei o que você veio buscar, mas eu sei que o maior milagre que Deus pode fazer em nós, comunitariamente hoje, é, apesar de sermos pecadores, Ele transformar as nossas histórias, nos tornar mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Jesus, menos parecidos conosco mesmos, mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Jesus, menos parecidos com a nossa cultura, mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Jesus, menos parecidos com o consumismo, o individualismo, o relativismo do nosso tempo, mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Jesus, menos parecidos com os nossos pais, mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Jesus, menos parecidos com
a vizinhança, com a cultura local onde habitamos, vivemos. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer na sua vida. Muito mais do que recuperar você de uma falência financeira, muito mais do que resgatar o seu casamento, muito mais do que mudar a maneira como você vê a relação com seus filhos. O maior milagre que Deus pode fazer na sua vida não começa pelo que você faz ou deixa de fazer, tem a ver com algo que acontece lá dentro. Deus mudando a sua natureza, Deus transformando o seu coração, Deus tornando o seu coração apto para seguir a Jesus, fazendo com que Jesus habite permanentemente dentro de você e convidando você a ser parte de uma comunidade de pessoas pecadoras, porém alcançadas pela graça. Pessoas falhas, porém lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Ah, Carlos, mas isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Nós somos tão falhos. Essa igreja que eu conheço, as pessoas estão aqui. Você já viu a pessoa que está sentada aqui do meu lado? Você conhece fulano que está ali na frente? Você conhece ciclana que está lá atrás? Irmãos, Deus é infinitamente maior do que as nossas limitações. Deus é infinitamente maior do que aquilo que você pensa a respeito de você mesmo. Deus é infinitamente maior do que as coisas que você pensa a respeito dele. Deus é infinitamente maior. Para a gente concluir, levar para casa, eu quero convidar você a olhar comigo para essas coisas aqui com bastante calma. Leia o que a gente vai colocar aqui, ouça o que eu vou dizer e tome isso como o Espírito Santo pastoreando o seu coração e a sua mente nessa manhã. Vamos lá? Primeiro, você não precisa sair daqui fingindo ser forte. Deus quer fortalecer você internamente. Você não precisa sair daqui fingindo ter a força que você não tem. Deus quer fortalecer você internamente. 2. Cristo não quer visitar a sua vida. Ele quer habitar e reorganizar tudo. Onde Cristo mora, o caos perde espaço e a ordem se levanta. Onde Cristo mora, o caos perde espaço e a ordem se levanta. Quando eu falo em ordem aqui, irmãos e irmãs, obviamente não significa que tudo vai ficar bem o tempo todo, perfeitamente bem. Não é disso que nós estamos falando. Mas é estarmos debaixo das mãos do Deus que reordena a paz, que nos guia, que nos orienta, que nos leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, porque nós somos as suas ovelhas. O amor de Cristo vai mais fundo que seus medos e mais longe que seu passado. Seu passado é complicadinho? O meu também. Tamo junto. O amor de Cristo vai mais fundo que seus medos e mais longe que seu passado. Só o Espírito pode lhe dar a experiência real desse amor que ultrapassa o conhecimento. Só o Espírito pode dar. Leia bons livros, faça curso de teologia, conheça a Bíblia o máximo que você puder, mas não se esqueça, somente o Espírito pode lhe dar a experiência real a respeito da largura, da profundidade, da compreensão, da extensão do amor de Cristo. Lembre-se, o Deus que criou galáxias não está limitado às suas limitações. Ele faz infinitamente mais do que você pede ou imagina. Infinitamente mais. E por último,
A obra mais grandiosa de Deus não está nas galáxias, não está lá. A obra mais grandiosa de Deus está aqui. A obra mais grandiosa de Deus é nos tornar mais parecidos com Jesus, cheios da plenitude de Deus. A obra mais grandiosa de Deus não tem a ver com a imensidão do universo. A obra mais grandiosa de Deus tem a ver com um povo sem ele nem beira, ajuntado para a glória dele e para o bem dos outros. Para a glória dele e para o bem da vizinhança. Para a glória dele e para o bem da nossa cidade. Essa é a obra mais incrível, mais inacreditável, mais grandiosa de Deus. E nós fazemos parte disso. Porque Ele nos amou. Ele nos convida a ser parte. Eu quero convidar você a fechar seus olhos neste momento. Gostaria de orar com você. Gostaria que o Espírito Santo nos lembrasse, enquanto oramos, enquanto cantamos a próxima canção, de que Deus é infinitamente maior do que as nossas limitações. Deus de graça, obrigado por este tempo. Obrigado por sua palavra. E nós reconhecemos, Deus, que as nossas réguas de percepção são absurdamente limitadas. Nós não sabemos, nós não compreendemos, nós não conseguimos sequer imaginar a altura, a largura, a profundidade, a compreensão, a extensão do seu amor por nós. Nós não conseguimos. Espírito Santo nos ajuda a assimilar aquilo que o Senhor tem feito em nós. Espírito Santo nos ajuda a que consigamos nos desapegar das nossas limitações e colocar os nossos olhos fitos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Sim, seguiremos sendo limitados, mas Pai, nos ajuda a olhar para o Senhor e não para as nossas limitações. Ajuda-nos nesse sentido, Pai, porque isso só o Senhor pode fazer. Liberta-nos, guia-nos para a honra e glória do Senhor. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.